Obrigado, Ken. Obrigado à igreja. Eu quero saudar a igreja de Três Lagoas na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar aqui, né? Depois de mais de 20 anos, né? A gente pôde... O mundo dá voltas, né? A gente não sabe para onde vamos, não sabemos, que nem o vento, né? Não sabe para onde vai, de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, né? E muitas vezes nós temos pensado, a gente faz nossos planos, projetos, mas é Deus quem sabe, né? Às vezes nós olhamos para as situações e vemos o que Deus quer fazer com todas as coisas, né? Então passou-se esse tempo todo, e uma coisa que eu vejo, como que Deus trabalha de uma forma dele, né? Então eu estava falando que, eu sempre falo que não existe volte na Bíblia, né? Aí fala, mas por que você voltou para Três Lagoas, né? Eu também perguntei para Deus, quando eu recebi a proposta de vir para Três Lagoas, né? Eu falei assim, puxa, mas voltar, né? Será que é? Aí Deus ministrou no nosso coração, e a mim também, que quando eu estava aqui no templo, eu não era pastor. Eu era um cooperador de Campo Grande que estava aqui, né? E quando eu saí daqui, fui parar em Castanhal, no Pará. Lá eu fui nomeado como pastor. Então, desde lá, né? Então, passei, talvez, eu pensei, será que Deus quer que a gente faça alguma coisa que ficou, talvez, na vida da gente não foi completo, né? Então, eu creio que Deus tem um plano para isso, né? Nós estamos felizes, a minha esposa, né? Ela, na hora, ela ficou contente, né? De a gente poder ser convidado para vir para Três Lagoas, né? A gente dispôs a permanecer. Eu já tenho mais de 70, né? Eu estou com 71, então automaticamente poderia ter jubilado, né? Falei, cara, mas Deus falou que não é para jubilar, né? E nos deu essa alegria, essa missão, né, de virmos para Três Lagoas. E se Deus deu, porque tem um plano, né? Ele tem um plano e tem um propósito, né? Então, amados, que eu creio que Deus, ele tem coisas novas, certo? Deus é um Deus de coisas novas. Não é um Deus de coisas... É um Deus que... Não é o Deus das coisas antigas, mas ele diz que eis que faço tudo novo, né? Eis que faço tudo novo. E é interessante, tudo Deus faz novo, né? Porque Deus não remenda, né? Deus não cola. Se o vaso quebrou na mão, ele vai fazer dele um outro vaso. Não remendou, né? E eu creio também que Deus tem seus planos, e seus planos não podem ser frustrados, né? Por isso que quando a gente foi convidado para vir para cá, eu creio, e desde aí Deus tem ministrado o coração para confiar somente nele, né? O Salmo 91 acaba colocando ele. Ele é o Senhor, né? E nós somos servos dele, né? Ele é fiel em todo o tempo, né? Ainda que caia 1000 à direita, 10.000, não serei atingido, né? Eu creio também que ele tem, a outra palavra que me acompanha muito é: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Mas ele fala: agrada-te do Senhor, saciará os desejos do teu coração. Eu creio que também, se você está aqui hoje, que Deus marcou um encontro com você, né? Talvez eu falo assim, muitas vezes nós pensamos, mas aqueles que Deus trouxe é porque Ele quer que você ouça, né? E também eu sempre digo que a palavra que prego, ou que o pastor prega, mas coloca que o ouvido que está mais perto dele é o ouvido dele, né? Então, primeiro, a gente que vai estar ouvindo, né? Então, eu creio que se Deus usou, Ele já preparou esse tempo, né? Eu quero dizer que nós temos a alegria de estar aqui, né? A Nilza está... eu estou reconhecendo, estou conhecendo de novo essa nova Três Lagoas, né? Então, automaticamente, eu estou meio assim, algumas ruas eu lembro, mas já está diferente, né? Então, eu creio que Deus está fazendo coisas novas, né? É aquele que fala lá em Isaías, né? É isso que faz coisas novas. Eu coloco até rio no deserto, né? Se você não viu, já está acontecendo, né? Vocês às vezes não estão vendo, né?
E às vezes nós temos que parar para enxergar o que Deus está fazendo. Então eu creio que cada um que está aqui, Deus já preparou e chamou, né? Deus te chamou, porque nós somos chamados por Deus, né? E muitas vezes nós somos escolhidos também. E uma coisa que Deus ministrou no nosso coração, que o escolhido não tem escolha, né? Que se você tiver escolha, você não é escolhido, né? Então, por isso que a gente não escolhe, é Deus que nos escolheu. Então, eu creio que se Deus nos colocou aqui nessa noite, é porque Deus nos escolheu para estarmos aqui. E Deus escolheu você para estar aqui. Tem pessoas que eu não conheço, né? Tem pessoas que eu conheci hoje, né? Tem pessoas que eu já conheci longas datas, né? O Leandro não tinha essa barbona, né? Era um molequinho ativo, né? Um molequinho que estava sempre disposto e tal, né, Dão? Onde não faltava, né? Estava lá direto, né? Tudo que fazia o Leandro estava lá, e vejo, o Leandro está aqui, né? Maravilha, né? Eu vejo aqui, né? Eu vejo o Dalbo, a Kemi, que, puxa, tem sido perseverante, né? Pessoas que vêm lá de longas datas, do começo, né? Na tenda, né? Na igreja na tenda, né? Eu vejo que o Rui, né? Que também foi, ele que me apresentou Três Lagoas, né? Ele que caminhou comigo aqui logo que eu cheguei, né? Andava mais com o Rui, né? O Rui andava mais comigo, né? Falei, cadê o Rui? Saiu com o Castilho. Cadê o Castilho? Saiu com o Rui, né? Então, que bom, né? E eu pude estar aí com o Rui esses dias, né? Obrigado, Rui, né? Pelo seu carinho, por ter nos cedido, né? A casa ali, a gente está aí. Glória a Deus, né? Pela sua vida, né? E que Deus continue abençoando a vida de cada um. Outros que, né, o Ayrton eu conheço por causa do ministério, a gente se encontra, não conhecia muito pessoalmente, que a gente se encontra só em alguns momentos, né? A Cristina também faz parte lá, né, do começo, o Creyson, né? Esses são os antigos, né? Esses são os antigos, são os Jurássicos, né? São os, é verdade, viu? Então você já sabe que esse pessoal não são novinhos, não, tá? Né? Então, obrigado, né? Depois eu vou estar conhecendo melhor, né? Eu vejo caras novas aqui, né? Então, automaticamente de você assim, tá legal, né? Conheci o Guilherme, a esposa dele, hoje também, pessoalmente. Às vezes eu assisto os cultos de vocês, né? Que põem no Stories, e eu falo, que legal, né? E hoje estamos aqui, né? Amém. Obrigado, pastor Fábio, né, que nos recebe. Eu também tem estado aí na luta, na batalha, nesse tempo. Que Deus continue abençoando, visita a Patrícia, o Davi, né, e cure de toda enfermidade, né, leva a palavra de cura. Que aquele servo chegou para Jesus e disse assim, eu não sou digno de entrar na minha casa, mas diz a sua palavra, meu servo será curado, né? E vamos liberar uma palavra de cura na vida da Patrícia, na vida do Davi, em nome de Jesus, que sejam curados, aleluia, glória a Deus. Amado, é com muita emoção, com muito temor e tremor no coração que eu estou aqui, né? Às vezes a gente olha, o pastor está acostumado a pregar e tal, né? Mas sempre é uma novidade, né? Quando sobe aqui, as pernas tremem, né? Quando sobe aqui, a gente fica assim, e agora, né? O que eu vou falar, né? Né? Mas deixa o Espírito Santo falar, né? Deixa ele falar. Se alguma coisa chegou aí é porque o Espírito Santo assim nos dirigiu, né? Aleluia, glória a Deus. O texto que eu vou compartilhar com os irmãos está lá em 2 Coríntios 5, de 11 a 6, capítulo 6, verso 2. Eu queria deixar o tema como se fosse, tudo novo, né? Tudo novo. O texto vai falar por si, mas a gente vai estar compartilhando e meditando em algumas situações. Amém? 2 Coríntios 5, 11 a 6. Portanto, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens, mas a Deus já somos manifestos. E espero que também nas vossas consciências sejam manifestos. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes por nossa causa, a fim de que tenhais a resposta para os que se gloriam na aparência,
e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós. Pois o amor de Cristo nos constrange. Porque julgamos assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. E se ele morreu por todos, para que todos que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 6, 1 e 2. E nós, cooperando com ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, no tempo aceitável te escutei, no dia da salvação te socorri, e eis agora aqui o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Amém. Vamos orar, amados. Eu quero que você coloque a sua vida aí, diante de Deus, sua mente, seu coração, que toda palavra semeada em nosso coração não sai, vai dar os seus frutos. Então deixa essa palavra penetrar no seu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar, que Deus esteja ministrando através da palavra, através da meditação, mas que possamos estar abertos ao Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Amados, quando a gente lê esse texto, eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer. E esse texto, nós podemos quase escutar os ecos da história da conversão de Paulo. Parece aqui, amados, que ele está refletindo os fatos da sua história, de uma maneira teológica. É como se ele estivesse a nos dizer que quando Jesus entrou na sua vida, tudo se fez novo. Eu admiro Paulo, apesar de todos os outros, mas Paulo tem algo que sai, que nos leva a ser diferente, a olhar para ele e ver, ele escreveu a maioria do Novo Testamento, ele teve uma vida assim, ele teve uma vida antes, uma vida depois, ele teve algo maravilhoso, e realmente, a gente olha a conversão de Paulo, ele mostra para a gente que, quando ele conhece Jesus, mudou a vida dele, já não sou quem eu era. Ele fala assim, esquecendo-me das coisas para trás, que avanço, parece que diante de mim, eu não estou olhando mais para o Paulo que era, não interessa mais o Paulo que era, não interessa meus títulos, tudo eu considerei como perda, tudo eu considerei como esterco. Eu fui, cara, se ele fosse considerar o que ele era dos apóstolos, ele era o mais formado aos pés de Gamaliel, ele tinha uma teologia tremenda, ele era judeu, ele era romano, ele era cidadão romano, ele tinha cidadania, ele era considerado o cara na época, e ele fala assim, eu não sou mais nada, isso para mim não vale nada, para mim o que interessa é que agora eu conheço Cristo, e dele sou conhecido. Amados, o mais importante é isso na nossa vida, sabe, o que você é perante Cristo, você tem que conhecer quem você é. A opinião que os outros têm, não importa, a opinião dos outros tem, cada um tem sua opinião, mas eu sei quem sou em Cristo, você sabe quem é em Cristo. Paulo disse isso, então ele mostra aqui que ele se tornou uma nova criatura. As coisas antigas se passaram, não importa mais, porque eu olho firmemente para Ele, e Ele ensina-nos, olhe firmemente para Cristo, o autor da fé, amém, amém, pode dizer amém, glória a Deus, não é proibido, né, pastor? Né? Amém, então pode dizer, né? Porque quando alguém diz amém lá atrás, eu sei que a palavra chegou lá, né? Senão fica só na frente, aleluia, né? Amados, Jesus, quando entra na nossa vida, Ele faz tudo novo. Glória a Deus por isso, senão nós estávamos perdidos.
Por isso, amado, o propósito desse texto que lemos, nós temos que tentar compreender nos aspectos onde que tudo se faz novo quando Jesus entra na nossa história. Aleluia. Eu creio que cada um de nós teve suas experiências quando teve o novo nascimento, quando se entregou a Cristo. Sabe, primeira coisa de ver aqui que existe uma nova motivação. Uma nova motivação. No 11 e 14 diz assim: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens, o que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês, 2 Coríntios 5. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Amém. Amado, essa palavra constrange, ela vem de uma coisa de constranger. Quando o gado entra naquele cubículo para ser vacinado, ele é constrangido, ele não tem como voltar. Quando o barco vem da raiz de um barco, esse vem uma linguagem da época da navegação, que constrangeram o navio. Era colocar o navio num lugar que ele tinha que passar para outro lugar, e ele era constrangido, ele não tinha como voltar. Quando ele entrou no constrange, ele naquele momento, ele entra ali, ele é constrangido a continuar, não tem como voltar, porque ele não tem mais jeito, não tem jeito de fazer volta, ir para frente. Então, quando essa palavra de amor de Cristo nos constrange, não tem mais jeito de voltar. Nós estamos constrangidos pelo amor de Cristo, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos nós morremos. Amém. Porque duas coisas aqui se tornam grande motivação no coração de Paulo, e deve também fazer parte no nosso. Depois do seu encontro com Jesus no caminho lá de Damasco, temor do Senhor. Naquele momento, no caminho de Damasco, Paulo estava pronto para ir acabar com os cristãos. Amados, a gente olha, poxa, Paulo era malvado, por que fazer isso? Mas ele era religioso. Ele era extremamente religioso, zeloso pela religião. Ele não fazia aquilo pensando que estava errado. Ele fazia aquilo sabendo, eu estou fazendo certo, eles estão errados. Eu estou indo porque Deus não está, tem que obedecer. Ele era obediente às regras, às leis, ele era totalmente obediente. Paulo sempre foi zeloso. Ele foi zeloso na religião judaica, ele foi zeloso, e ele foi zeloso quando ele encontra o Senhor. Ele nos leva a ser zeloso a isso também. Então o temor do Senhor entra no coração de Paulo. Quando Paulo cai do cavalo, literalmente, ele foi mudado. Literalmente, Jesus mostrou para ele que ele estava cego. Literalmente, ele ficou cego, ele não enxergava mais. Por isso que aí depois ele começa a ver claramente, quando ele conhece a Cristo. Quando caem as escamas dos seus olhos, muda a história de Paulo. Muda totalmente. Do perseguidor passou para ser perseguido. Então, ele olha, Jesus chega para ele, Paulo pergunta para Jesus, quem és tu? Quando ele cai do cavalo, chega Jesus para ele, quem és tu? Jesus responde para ele, eu sou o Cristo, Paulo, que você está perseguindo. Oh glória, aleluia, maravilha. Olha quem chega aí, outro Jurássico, a Silvia, Hélio, acho que aqui a menina era bebê, não sei, depois tem que ver, aleluia, glória a Deus. Pode chegar, Hélio, pode chegar para cá, a família toda. O pessoal aqui já conhece o Hélio também, Amém, glória a Deus, aleluia. Que bom, feliz de vê-los. Amado, o que eu vejo aqui é quando há esse encontro de Paulo com Jesus na estrada de Damasco, caindo do cavalo, ficou cego. Aí ele tem um encontro pessoal com Cristo que ele não conhecia. Ele não conhecia Cristo. Ele perseguia os cristãos. Ele foi mandado para matar os cristãos.
Ele consentiu na morte de Estevão. O amor de Cristo constrangeu, aleluia. E não teve mais volta. Olha, depois que Paulo encontra com Cristo, olha a vida dele. Ele poderia estar dominando. Ele podia estar com os romanos, estar fazendo tudo, ele podia estar com os mestres dos judeus, ele podia estar ali, fazendo tudo o que ele queria dentro da lei. Mas ele saiu disso. E Jesus olha para Paulo: Paulo, você não é mais Paulo agora, você não é Saulo, agora você é Paulo. Ele é Saulo de Tarso, agora você é Paulo. E você, como Paulo, você vai para os gentios. Imagina, ele perseguia os cristãos, e os gentios não eram considerados quase nada. E Paulo sai daquela lei judaica, judaísmo, que ele foi criado naquilo ali, e teve a missão de ir para os gentios, para os pecadores. Olha Deus como muda a nossa história. E Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a história de Três Lagoas. Deus quer mudar a história da igreja de Três Lagoas, porque Ele quer fazer novo. Sempre Deus vai fazer novo, amém? Então olha para isso como coisas novas. O amor de Cristo nos constrange. E nos constrangeu, por isso hoje estamos aqui. Não dá mais. Aquela música fala assim: depois que eu coloco o pé no santo dos santos deste lugar, não consigo mais sair. Não tenho onde viver mais. Porque o amor de Cristo me constrangeu. Aleluia. Glória a Deus por isso. E mesmo assim, mesmo Paulo com tudo o que ele fez, Jesus manda Ananias: vai lá. Paulo está lá. Vai lá e fala com ele. Ananias chega, ora Paulo, cai as escamas dos olhos de Paulo, e Saulo nasce. E o Paulo nasce. Sai o Saulo e o Paulo nasce. Nova criatura, novo nome, nova história. Amém. Quando acontece isso, Paulo, que era o perseguidor, ele entende que Jesus morreu na cruz, ressuscitou e o amou a ponto de resgatá-lo. Então, amados, viver de nós como cristão, nós precisamos experimentar essa santa motivação. Temos que ser motivados a trabalhar para o Senhor. Muitas vezes nós estamos olhando para as placas da igreja, doutrina, religiosidade, e Jesus não é isso. Jesus é o nosso Senhor. Não somos diferentes, ninguém é melhor que ninguém, amado. Sabe que muitas vezes diferencia o pastor da ovelha? É que ele acha que está mais alto. Talvez as pessoas achem que ele está no nível mais alto, mas nós estamos no mesmo nível. Nós somos todos iguais, somos todos pecadores e carecemos da glória de Deus. Não existe impecabilidade pastoral, não existe. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Então muitas vezes Paulo poderia ser aquele cara que estava acima de todos ali, mas ele começa a ser motivado de uma forma diferente. Ele começa a ver que ele é servo. Jesus disse: eu vim para servir, não ser servido. Jesus lavou os pés dos discípulos, dizendo: assim como eu fiz, façam vós também. Não é eu pegar e começar a lavar o pé de ninguém, é ser humilde, me colocar abaixo, de ser o servo que vai servir as pessoas. Não importa, mano. Não importa o que você faz, o importa o que Deus faz através de você. Isso que é importante. O temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, portanto, se nós vivemos no temor do Senhor, amados, nós vamos viver uma vida plena diante de Deus. Ele é o Senhor. E nós somos servos.
o amor dele que nos constrange. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Ele nos ama sendo nós ainda pecadores. Não, tem jeito sim. Até o último momento da sua vida, até o último minuto da sua vida, tem chance. O ladrão estava no último segundo da vida dele, ao lado dele, o outro não aceitou, mas aquele falou: Senhor, lembra de mim, e naquele momento ele foi salvo. Então não há um tempo, é o momento certo de nós nos colocarmos e entendermos esse amor. Daí ele vai fazer você novo. A sua história passada já era. Não considereis as antigas. Não considerei, mas olha para coisas, que é isso que estou fazendo, coisas novas. Não vê, eu já estou fazendo. Vocês não estão enxergando, diz o Senhor. Eis que faço coisas novas. Oh, glória, aleluia. Tudo isso, amado, porque Ele te ama, Ele nos ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho nos dizer para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é Evangelho. Evangelho não é essas coisas que estão por aí. O Evangelho está sendo deturpado, as coisas, está difícil hoje. Permanecemos na palavra. Hoje essa palavra está sendo esquecida, porque nós estamos acompanhando outras situações, não aquela que está na palavra de Deus, que Paulo disse, na doutrina dos apóstolos, profetas. Então, por que isso? A motivação deve ser o amor de Deus. A motivação é: Jesus me ama. Ele me ama. Glória a Deus. E Ele sempre vai te amar. Por mais que você saia fora do caminho, Ele vai continuar te amando. Sabe que muitas vezes eu olho para a história do filho pródigo, e eu falo: meu Deus, Deus é maravilhoso demais. Que Jesus, o pai não olha porque o filho fez, ele olha para aquele filho que voltou. Esse amor que tem que ter dentro da igreja. Saber pegar aquela pessoa que não importa o porquê. Muitas vezes nós, essa pessoa, então filho. Não, amado, o filho voltou. Então, é isso que Paulo, quando Jesus olha para Paulo, ele olha para Saulo como um Paulo, como alguém escolhido, especial, o improvável. Amado, Deus trabalha com os improváveis. Eu era improvável. Eu era um improvável. Em geral, amados. Quando Deus me chama, eu falei: o que eu vou fazer? Eu fui ferroviário, serralheiro, nunca fiz nenhuma faculdade de oratória, de teologia, nunca fiz, só depois que eu me dispus, depois que me consagro, que eu vou me preparar, vou estudar, vou fazer, mas eu não tinha nada, eu nunca fiz letras, sempre minha área foi exata. E por isso que eu falo que não é você, é Deus. Eu nunca pensei que um dia estaria num púlpito pregando. Nunca pensei que um dia seria pastor. Ainda mais da Holland, né? Cheio de japonês, né? Né, Silva? Né, Hélio? Que esse cara está no meio da japonesada aí, né? A gente olha aqui. O que Deus faz? Porque Deus quer você. O Evangelho é isso, amados. É amor de Deus. E nós nos colocarmos porque Ele nos ama. Ele nunca vai deixar de nos amar. Nunca. Outra coisa que a gente vê nisso aqui é um novo agir. Segundo ponto, um novo agir. No 15, Ele morreu por todos. Nós estamos baseados em 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. E Ele morreu por todos, para aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Glória, aleluia. Amados, essa é a mudança da nossa vida, porque se já morremos, nós morremos, não é verdade?
A carne morreu, nós ressuscitamos. Nós somos nova vida. Nós somos nova vida. E ele está falando que, já que ele morreu por nós, para que nós que vivemos, parece que é um jogo de palavras, não vivam mais para si mesmos. Mas para quem? Para aquele que te resgatou. Ele pagou o preço. Ele me comprou. Ele me comprou para a sua glória. Ele me comprou para ser participante. Ele me comprou para ser filho. Porque todos quantos receberam têm o poder de serem filhos de Deus. Então você é filho de Deus. Amém. Ô glória. Olha só quem você é. Você não é dono do mundo, não é filho dele. Ô glória. Então por isso, nós não podemos ter medo de desafios. Não podemos pensar porque nós somos filhos do dono do mundo. Por isso que nós temos que pensar alto, pensar grande, porque ele é grande. Mas sempre confiando nele, plenamente nele. Porque quando a gente vive isso, tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Porque não dá para continuar a viver da mesma maneira como antes. Quando eu me converti, eu mudei minha vida, eu fico pensando, cara, quanta besteira eu fiz. Como que Jesus foi grandioso e me tirou daquela vida mundana que eu vivia. E me transportou para o amor dele. Por isso que a gente sente o amor de Deus para a nossa vida, por isso que há essa mudança em nós. Novo. Não dá mais para voltar à velha vida. Não dá para continuar buscando a aprovação das mesmas pessoas que nos motivaram. Os fariseus na época falam assim, para que a gente não seja motivado pelas situações, mas sejamos motivados por Cristo, que morreu por nós. Não podemos olhar para aquilo que ficava, para olhar para as coisas que estão adiante de nós. Porque nós temos que agradar aquele que nos salvou. Nós somos chamados para agradar a Deus. Amar os homens, amar uns aos outros e agradar a Deus. Não é agradar. Às vezes nós vivemos de forma, queremos viver de bajulações, não é isso. Nós temos que somente dar. Por isso fala assim, agrada-te do Senhor e satisfará os desejos do teu coração, Salmo 37. Ele não está falando, agrada ao Senhor, agrada-te do Senhor, seja grato a Ele por tudo que Ele fez, e quando você for assim, Ele vai satisfazer os desejos do teu coração, amém? Glória a Deus. Então, amados, por isso, nós passamos a ver para Jesus. Aí, deixa Ele. Quando a gente coloca a nossa vida, deixa Ele dirigir isso. Ele quer o melhor para você. Ele sempre vai querer o melhor para você. Às vezes a gente não entende esse melhor. Nós passamos por muitas provas. E a gente fica pensando, poxa, como que Deus quer o melhor para mim, estou passando por isso? Mas muitas vezes, Deus nos prova para mostrar o quanto Ele nos ama. Ele se torna o Senhor das nossas vidas, dos nossos valores. Ele se torna o Senhor da nossa família. Ele se torna o Senhor das nossas metas. Ele se torna o Senhor das nossas realizações. E Ele se torna o Senhor dos nossos recursos. Quer dizer, Ele se torna o Senhor de tudo que nós somos, de tudo que nós temos. Amém. Porque quando nós assim o fizemos, Ele nos abençoa. Quer bênção? Entrega para Ele. Se entrega a Ele. E deixa Ele agir. Porque quando a gente entende quem Ele é e o que Ele fez por nós, a nossa vida ganha um novo sentido, um novo propósito, um novo senso de finalidade. E
a perspectiva da eternidade, que antes era mera conjectura, hoje se torna realidade. Nós sabemos que temos a eternidade para viver. E nós sabemos onde passaremos essa eternidade. Não é mais algo que a gente fica pensando como é, não, é algo que a gente tem certeza. Porque a fé é certeza das coisas que não se vê e convicção de fatos que se espera. Então, eu tenho certeza da salvação. Você tem que ter certeza de que o céu espera por você. Você tem certeza que você está indo para o céu, porque o inferno não foi feito para nós. Não podemos viver com medo do inferno. Deve viver com temor a Deus, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Para quem você vive? Para quem a gente vive? Amados, muitas vezes nós vivemos para o nosso trabalho, para aquilo, mas não esquecemos que nós temos que... Não, isso é consequência de estarmos nesse mundo. Mas a nossa vida pertence a Ele. Mais dia, menos dia, nós estaremos com Ele. Querendo ou não. Pior que querendo ou não. É a única fila que não sabe que lugar você está. Não tem aquela coisa... Às vezes você é o próximo. Entendeu? Não tem número. Não tem aquela senha. É o próximo. E quem é o próximo? Às vezes seja eu. Então, por isso que nós temos que estar preparados para isso. Claro, tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que pagar, tem que comprar, tem que trabalhar, tem que correr atrás. Mas quando a gente está confiando em Deus, a gente sabe quem a gente confia. Eu sei em quem confio. Eu sei em quem confia. Porque Ele é o meu refúgio e baluarte. Meu Deus em quem confio. Aleluia. Ele é teu refúgio, teu baluarte. Ele é o que te guarda, é o que te cuida. Não é fácil não, amados. Não é fácil. Não é fácil a gente entender que devemos tudo dar graças. Quando eu passei por situações difíceis, todo mundo conhece a minha história. Está aí a Nilza, minha esposa agora. Vocês conheceram outra Nilza, né? E a gente passou, eu fiquei viúvo no meio da obra. Não é fácil você de repente se ver numa situação e falar assim, puxa, Deus, você me ama? Pô, como é que o Senhor me ama, está me fazendo um negócio desse? Aí a gente vai entender, com o passar do tempo, Deus me prepara, traz uma companheira, puxa, idônea, está comigo batalhando, já estamos 17 anos, para 17 anos, né? Parece que não, mas 17 anos, né? Trabalhando junto, ela trabalhadora, trabalha comigo, está sempre pronto, me apoia, né? Ajuda, me segura, puxa o freio de mão, senão eu desinvesto, né? Amém? Que tem a sábia do meu lado, porque se deixar, né, o Castilho é complicado, né, Silvia? Né? Se não tivesse freio de mão, né, é complicado. Então, amados, tem que ter. Então, por isso que eu olho que não é fácil. Ela passou por luta também. Ela tem a história dela também. Não foi fácil também. Teve desertos. Nós passamos por deserto, não liga não, ele late para o trovão, para fogos. Amados, não é fácil. Não é fácil você chegar num ponto da sua vida que você acha que está tudo certo. E a gente entender que nós temos que ter um novo olhar. Eu, o terceiro ponto, um novo olhar. Porque quando a gente olha para as situações que estamos passando, muitas vezes nós quer chutar o balde. Ah, cara, se é desse jeito eu estou fora. Passamos por desertos difíceis. Não é fácil, depois você está numa vida, poxa, agora beleza, estou tranquilo, estou vivendo, beleza, Deus está fazendo novo, e você descobre que teu filho está com câncer. E não é fácil. Isso já vai para 6 anos. Mas Deus está cuidando. Até aqui Deus tem cuidado. Não é fácil. Dá graças a Deus, obrigado Deus, porque o Senhor... É fácil, não é fácil chegar e olhar e estar no lugar e sempre... no começo foi difícil. Mas um dia Deus falou, pô, você não pode fazer nada, deixa para mim, deixa comigo. Continua fazendo a obra, porque um dia Deus falou, faz a obra que dos teus eu cuido.
E eu falei, Deus, o Senhor falou isso, então o Senhor cuida. Aí eu pude descansar e confiar em Deus, mas não é fácil. Você acha que foi fácil Jó passar pelas três coisas? Não, ele brigou com Deus. E muitas vezes nós também brigamos com Deus, mas Deus nos leva a entender que nós temos que ter um novo olhar, uma nova visão para as situações que passamos. 2 Coríntios 5,16 2 Coríntios 5,16 diz: de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não consideramos assim. 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Amados, as coisas antigas se passaram. Não podemos voltar às coisas antigas. As coisas antigas podem servir de coisa para que a gente não caia de novo. As coisas antigas para trás ficam. Está no retrovisor. Um dia eu vi uma ilustração disso. A tua vida, você está olhando para onde? Para o retrovisor? Você, quando dirige um carro, a maioria são motoristas, você dirige olhando para o retrovisor? Não. Você olha para o para-brisa, é para frente. Para que serve o retrovisor no carro? O pessoal que é motorista deve saber, né? É só para enfeite, para você olhar, ver se está bonitinho, né? Retocar a maquiagem. Para que serve um retrovisor? Quem se arrisca? Pô, ninguém sabe para que serve o retrovisor no carro, então arranca ele. Hã? Mas por que você tem que olhar para trás? Por quê? Não, mas tem um motivo. Você sabe por que tem um retrovisor no carro? Para evitar que o que vem atrás, ou o que está atrás, te atropele. Que o que está atrás não venha a te prejudicar. Serve para a gente. E não quando eu preciso, eu olho no retrovisor. A nossa vida, quando a gente precisa, tem que olhar no retrovisor. Se a gente não está cometendo as mesmas coisas que para trás, isso vai nos atrapalhar na nossa vida. Então, quando a gente tem essa visão disso, a gente vai olhar para frente. Mas sempre prestando atenção para que o passado não nos atropele. Por isso que fala assim: deixe as coisas que para trás ficam. E avança para as que estão diante de você. Continua olhando para a para-brisa que é melhor. As coisas antigas já passaram. Você já passou, o carro já passou por lá. Já passei, já estou andando, estou na frente. Então já ficou para trás. Então, eu não tenho, a não ser que eu errei o caminho, aí eu tenho que voltar. É conversão. A não ser que eu errei o caminho. Quando eu olho, quando eu olho, eu estou olhando, passei a entrada. Aí sim, aí você vai parar e fazer o quê? Conversão, mudança de rumo, de atitude, mudança completa, porque senão você não vai chegar onde você quer. Por isso que a nossa vida deve ser em direção à frente, mas prestando atenção que as coisas antigas já passaram, e a gente tem que seguir para frente. Porque esse aspecto, que é na nossa vida, a nova vida, é quando Jesus entra na nossa história, e isso nos leva a ter uma nova percepção das coisas. Eu já não enxergo as coisas como antes, porque nós ganhamos um novo olhar, que o meu olhar está sendo dirigido por Cristo, pelo Espírito Santo. É Ele que vai dirigir o meu olhar. É disso que Paulo está falando aqui. Esse novo olhar é percebido em outras dimensões. Primeiro, como você percebe Jesus. Paulo antes via como um homem, como um líder, como uma seita que precisava ser extinta. Ele achava que os cristãos tinham que ser combatidos, eu tenho que acabar com isso.
Eu tenho que destruir essa turma aqui, porque esse Jesus, esse líder, esse cara está revolucionando, então eu tenho que acabar com isso. Ele olhava Jesus como um homem. E ele tinha que fazer isso para o bem da nação judaica. Ele achava, eu não estou fazendo nada errado, eu estou fazendo o que é certo, que é aquilo que a minha religião ensina. Mas, depois do encontro, lá no caminho, ele redefiniu quem era Jesus. Ele teve uma nova visão de quem era Jesus. Ele conheceu Jesus pessoalmente. Eu lembro de Jó, quando disse: antes eu conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem, por isso me arrependo, me abomino no pó e na cinza. Amado, quando Deus se revela a nós, não tem jeito de fugir. Jó passou uma vida de sofrimento, e ele fala assim, ele chega, vive aquilo, Deus se apresenta para ele, mostra quem ele é para Jó. Jó, o que você estava quando eu criei lá? Onde você estava? Deus começou a mostrar quem realmente era para Jó. E quando Deus se revela para Jó, Jó ele tinha um conhecimento de Deus, mas ele não conhecia Deus realmente quem ele era. Por isso que ele no final, ele olha assim: puxa vida, Deus, eu não sabia. Eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. E assim Paulo também talvez falou para Jesus: eu não te conhecia, mas agora eu te conheço. Agora eu sei quem você é. Agora a minha vida mudou. Porque daí a gente vai entender que ele é o Messias. Ele foi entender: esse é o Messias de Deus que tira o pecado do mundo. E eu sou o pior pecador. Paulo fala que ele era o pior pecador, do qual eu sou o pior. E muitas vezes é isso que a gente entende quando encontra Jesus: cara, eu sou o pior pecador, o Senhor escolheu a mim, o improvável. E eu falo: o improvável. Mas Ele quer você. Não importa. Senhor, eis-me aqui, me usa. Eis-me aqui, Senhor. Eu não sou nada, mas o Senhor é o meu Senhor, eis-me aqui. É quando a gente coloca a nossa vida diante de Deus e entende que Ele é o Senhor, Ele que tira o pecado do mundo, que Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, aí sim nós nos colocamos na direção que Ele quer. E é nessa mudança central que vem todas as demais, que nós passamos a perceber as outras coisas, as outras através daquilo que Jesus fez na cruz. Se antes nós julgávamos as pessoas segundo as medidas dos nossos valores sociais e humanos, agora nós olhamos para as pessoas na perspectiva de Jesus, do que Jesus pode fazer através dessa pessoa. A gente começa a olhar aquela pessoa que a gente fala assim: puxa vida, esse cara é filho de Deus, meu. Ele pode ser usado por Deus. Por isso que a gente investe nas pessoas que se dispõem a trabalhar para Deus. O que Jesus pode fazer através de você? Como Jesus vê as suas potencialidades, como Jesus vê como o teu potencial. Amém. Sabe, nós passamos a ver a vida das pessoas, a vida e as pessoas, através das transformações e milagres que Deus fez na vida dela, e o que isso está fazendo na nossa vida e nas pessoas que buscam a Deus. A gente vê essa transformação, a gente vê como que Deus transformou aquela vida, e hoje é uma nova criatura, nova vida. Como Ele me transformou, como Ele me mudou. Como? Paulo também olhou, puxa, de uma hora para a outra, ele deixou de ser Saulo para ser Paulo. Um Paulo que viveu uma vida de consagração, de renúncias, plantou igrejas em todos os
escreveu a maioria do Novo Testamento, nos deixou ensinos maravilhosos. E um dia ele foi decapitado. Ele deu a sua vida também. A gente entende que a nova vida é mais do que possibilidade. É verdade constatada. Aleluia. Não é possibilidade, é uma verdade. É o poder do Evangelho, do Cristo que morreu por nós e está agindo em nós, amém. Isso que muda. Não Jesus só morreu, ressuscitou, mas Ele habita em nós, através do Espírito. Ele diz assim, é necessário que senão o Espírito Santo não vence. Quando Ele vier, vai convencer o mundo do pecado, juízo e justiça. Porque eu vou para o Pai não ver, mas eu não vos deixarei órfão, deixarei com vocês o Espírito Santo, e Ele estará em vós todos os dias, até a consumação do século. Ele vos guiará, vos ensinará toda a verdade. Então nós somos dirigidos, ensinados pelo Espírito Santo. Então, portanto, nós temos que começar a aprender a ouvir a voz do Espírito Santo que habita em nós. E esse Espírito que habita em você é uma pessoa, e essa pessoa, ela quer te usar, ela quer que você seja usado por ela. Ela não te toma, ela não toma posse da sua vida, ela te ensina, ela te fala, ela te orienta, assim como Jesus nos ensinava e orientava. Ele deixa o Espírito Santo para nos ensinar. Não há mais limite, não precisa mais de um ser aqui, mas porque o Espírito Santo nos dirige todos os dias. É isso que Ele faz, desde o momento que nós começamos a andar segundo a palavra. Amados, essa palavra tem que fazer parte da nossa vida. Examinar a Escritura, que ela testifica de mim. As pessoas estão abandonando isso. Estão andando atrás de coaches, de influencers, youtubers. Estão deixando isso. E com isso está entrando, e com tudo está entrando um monte de heresia dentro da igreja. Hoje você tem que prestar atenção, qual a igreja, como que é essa igreja? Pô, cara, isso não tem nada a ver. Isso não é evangelho. Às vezes nós olhamos, essa igreja é pequena, aquela igreja está cheia, um monte de gente, mas está inchada, por causa daquilo que está, mas não, nós andamos segundo a palavra de Deus, aquilo que Paulo deixou aqui, vivendo uma nova vida perante Deus. Não importa, não é a quantidade, é o que você é para Cristo, o que você está fazendo dentro disso aqui. Não se desvia dela nem para a direita nem para a esquerda. Mantenha isso aqui na sua vida. Nunca deixe isso, porque um dia isso vai ser tirado. O que vai estar, aquilo que Deus, aquilo que o Espírito Santo está no seu coração, na sua vida. Portanto, viva de acordo com a palavra, viva o Evangelho. Evangelho é Jesus morreu na cruz para nos salvar. Ele se tornou maldito, ele carregou toda a maldição que era contra mim. Então, não vai atrás de maldições, vai atrás de bênçãos. Começa a correr atrás desse que Paulo conheceu, Saulo conhece no caminho e é transformado. Começa a examinar as Escrituras. Não faça as coisas sem examinar a palavra. Não vai atrás de várias doutrinas, sejamos meninos da fé, como que vai todo vento de doutrina, vai para cá, eu vou para lá, vai para cá, eu vou para lá, abre um novo momento, eu vou lá naquela nova coisa, e a gente começa a correr. Quantas coisas estão saindo aí? Quantos absurdos estão saindo, e a gente olha, meu Deus, onde achou isso? Eu fico pensando que não está fácil ser cristão não, verdadeiro. Cuidado, que o diabo está usando coisas para enganar, se possível, os eleitos. O diabo é astuto, ele tem aparência de verdade, ele trabalha, parece que é, mas não é, amados. Então, por isso, toma cuidado, antes de fazer, examine a palavra. Quando eu olho algumas coisas que saem, eu vejo aquilo que Paulo, ele foi conhecer a Cristo. Ele se interessou e ele ensina a igreja a conhecer Cristo. Ele escreveu cartas aos Coríntios, Efésios, Filipos, todas essas cartas a igrejas. A única carta que escreve para uma pessoa é Timóteo, Tito, Filemão. Mas as cartas eram para as igrejas.
E muitas vezes nós precisamos de rever as cartas de Paulo, que nós também estamos incluídos nisso. Amados, nova vida é mais do que possibilidade, é verdade constatada, é o poder do Evangelho, do Cristo que morreu por nós, vai continuar agindo na nossa vida. Ele nos dá uma nova missão, amém. 2 Coríntios 5,18 diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, glória. Você é um missionário. A reconciliação da pessoa com Deus é levar a pessoa a reconciliar-se com o Senhor. É a nossa missão. Ele nos deu a mensagem disso. Portanto, agora, amados, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Oh, glória! Olha o que você é, amados. Olha o que ele coloca, embaixador de Cristo. Você pode dizer, eu sou embaixador. Pode dar uma carteirada, né? Oh, cara, no México eu sou embaixador. O que é embaixador? De Cristo, né? Nós somos embaixadores. E embaixador, o que é um embaixador? É um representante do país em outro país. Então nós somos representantes de quê? Do céu na terra. Amém. É isso que somos. E como embaixadores, nós temos uma missão de reconciliar com Deus. Dizer para você, reconcilia com Deus. Volte para Deus. Volte para essa mensagem que nós temos que levar para as pessoas. Capítulo 6 diz, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receber em vão a graça de Deus, aleluia. Cooperadores, embaixadores, ministérios, são missionários, não por homens, mas por Deus. Todos nós somos. Onde você estiver, você é isso. Não precisa você estar aqui na frente como pastor, ir para uma missão lá na África, na China, na Índia, por aí, não. Se Deus te amar, vai, né? É um chamado, é uma coisa. Mas nós somos onde estivermos. Em qualquer lugar que estivermos, nós somos embaixadores, nós somos cooperadores, nós somos missionários. Você é missionário na sua casa, para a sua família. E primeiro é sua casa. Primeiro ministério nosso é a nossa família. A Bíblia diz que, quando a gente fala, não, o Espírito Santo veio, encheu, e o povo saiu e foi evangelizar. Não foi essa ordem. Jesus disse, primeiro Jerusalém, primeiro a sua casa, depois Samaria, vizinho, depois os confins do mundo. A pessoa já quer ir direto para os confins do mundo, esquece que a casa dele está sendo destruída. A família dele está sendo destruída, ele está lá no confim do mundo, tentando evangelizar outros e a casa dele se perdendo. Por isso que nós somos embaixadores de Cristo, onde estivermos, no seu trabalho, você pode chegar e pregar o evangelho para aquelas pessoas, amar as pessoas. O mundo está sedento de amor, porque de violência está cheio. As pessoas querem ouvir, Deus te ama. As pessoas querem ouvir você dizer, eu te amo, amados. Posso orar por você? Duvido se você chegar para a pessoa e falar, cara, posso orar por você? Ele não vai deixar você orar, porque só se ele tiver muito. Mas o mundo tem sede de Deus, porque o mundo está cheio de coisas contaminadas, mas Deus te chamou, Deus te escolheu.
para fazer diferença neste mundo. Por isso que ele diz que nós somos luzes. Vós sois a luz do mundo, sois o sal da terra, aleluia. Olha o que você é. Que onde você estiver, você vai brilhar, viu? Pode crer. Você vai brilhar. E muitas vezes sua luz vai atrapalhar, vai ofuscar outras luzes. Por isso que a gente recebe, às vezes, muitas pedradas aí, porque a tua luz está atrapalhando, né? Diz que tem uma historinha da a cobra querendo pegar o vagalume, né? Sabe dessa? A cobra, toda vez o vagalume, a cobra queria pegar o vagalume voava, saía dali, e a cobra querendo pegar o vagalume. Uma hora o vagalume falou: "Espera aí, cobra. Eu faço parte da sua cadeia alimentar?" "Não." "Então por que você quer me comer?" "Porque a tua luz me atrapalha, né?" Porque o problema é a sua luz, não é você, né? E muitas vezes é isso que o diabo quer. Apagar a luz de Cristo na sua vida, aleluia. E você vai continuar sendo luz mesmo, né? Mesmo se te engula, mas vai continuar brilhando lá dentro, amém? Aleluia. Amados, nós temos a nova percepção do tempo. Terminando, Paulo diz no verso 2: "Eu ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação. Digo-lhes que hoje é o tempo favorável, agora é o dia da salvação." Aleluia. Um dia, essa parte de coisas novas, de fazer tudo novo, é o que a gente tem que colocar. Nós estamos chegando no final do ano, e a gente precisa de renovar a nossa fé, a nossa confiança, e deixar esse Deus, que fez tudo por nós, que Ele faça coisas que nos faça ver, e nos colocamos para Ele: "Senhor, me renova, Senhor." Sabe por quê? A gente precisa de cada vez nos renovar. Chega no final do ano, nós estamos às vezes cansados, e fala: "Puxa, vem um ano aí, a gente não sabe como vai ser." A gente fala: como que está o mundo caminhando? A gente se preocupa, quem tem filhos, né? Puxa, o que vai ser dos meus filhos, o que vai ser dos meus netos, né? Pô, nesse mundo, do jeito que está, quem tem criança, fica, pô, do jeito que o mundo está, não está fácil, né? Por isso que a gente tem que continuar firmes, confiando plenamente, saber que Deus é um Deus que quer te fazer novo, cada dia mais novo, sabe, renovar. Eu acho que nós estamos passando em tempo de mudanças, né? Tanto que vai mudar o pastorado aqui, vai mudar, o Fábio vai para lá, vem para cá, né? A igreja começa a ter talvez umas perspectivas, a igreja talvez tenha sonhos, né? Cada um de nós temos sonhos, mas entrega os sonhos ao Senhor, que Ele é o dono, Ele é o Senhor dos nossos sonhos, nossos planos e projetos. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Portanto, amados, deixa Deus renovar sua vida, deixa Ele fazer aquilo que Ele tem que fazer em você. Fala: "Senhor, eis-me aqui, me usa, eu quero ser aquilo que o Senhor determinou que eu seja", né? Amém? Eu queria que, é que a Nisa falou, tá? Acho que a Nisa falou que a música é depois do final que eu escolho, eu não aviso antes, né? Então, renova-me, isso aqui acho que todos conhecem, né? Renova-me. Hã? Vou dar trabalho para vocês, né? Sempre dou trabalho para a Nilza, né? Às vezes ela está ali e fala assim, ela fala assim, me pegou, né? Não me avisa. Renova, Senhor. Eu não quero mais ser o mesmo, não quero ser igual. Põe em mim teu coração, né? Porque tudo que há em mim necessita ser mudado. Você quer? Consegue aí? Achou, né? Isso é bom. A Nilza também, às vezes eu pego ela assim, um papelzinho, meu, aí ela, ainda bem que tem um celular para ajudar de vez em quando, né? E ela fala assim, eu acabei, né? Amados, que você quer a igreja se colocasse de pé. E essa música, ela coloca exatamente isso que
Nós queremos, renova-me, Senhor. Eu já não quero ser igual. E que em tudo isso que a gente meditou hoje, o Senhor de coisas novas. E que seja a tua oração para Ele hoje. E eu creio que vai renovar. Vai trazer um renovo para a sua vida. O coração vai ser mudado, porque precisa ser mudado. Necessita ser mudado, Senhor, a letra diz. Acho que tem jeito, você conhece, tem a letra aí? Ok. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Ti, Senhor, Te adoramos, Deus. Continua a ser sobre nós, Senhor. Aleluias. Glória a Ti, Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, Senhor. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há em mim, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Deus. Necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. De novo, amado, renova-me, Senhor. Diga para Ele: renova-me, Senhor Jesus. Não quero ser mais igual, Senhor. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, Senhor. Põe em mim seu coração. Porque tudo, Senhor, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo, Senhor, tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Aleluia, Senhor. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Vamos orar, amados. Aleluia, Senhor. Pai amado, Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus que faz coisas novas. É um Deus que nos renova a cada dia, Senhor. Assim, Pai, como cantamos essa música, Pai, renova-nos, Senhor. Renova a igreja de Três Lagoas. Pai, renova o coração de cada irmão, Senhor. Põe em cada vida um novo coração renovado. Nesse final de ano, Pai, um novo ano vai se iniciar, que se iniciam totalmente renovados em todas as áreas. Pai amado, prepara a Tua igreja, Senhor, cada dia. Pai amado, usa nesse tempo a vida do pastor Fábio. Ainda, Pai, nesse tempo, prepara, abençoe a mudança dele também. Deus abençoe sua casa, a família, abençoe o ministério dele, onde estiver.
Abençoa, Pai, a tua igreja aqui em Três Lagoas, para um novo momento para nós, nossa vida. Ó Deus, também, Pai, que o Senhor esteja preparando esse tempo, ó Deus, faça mudanças em nós, Senhor. Obrigado, ó Deus, que cada dia mais, Pai, a tua igreja comece a buscar a Ti, Senhor, cada dia direcionado pelo Teu Espírito Santo. Pai, derrama do Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja. A Tua glória, a Tua Shekinah enche essa igreja, enche as nossas vidas, Senhor. Esteja sobre nós, Senhor. Pai, esteja, Pai, sobre nós, sobre cada vida, cada família. Aqueles que puderem estar aqui hoje, Pai, alcança essas vidas, Senhor. Pai, mas traga um renovo, Senhor, em todas as áreas, Pai. Pai, mas nós Te adoramos, Te louvamos, Pai, queremos dizer, Pai, Tu és o Senhor. E como o Senhor, Pai, estamos aqui como servos, nos colocando diante de Ti. Me usa, Deus, me usa, Senhor, para que Teu nome seja exaltado. Usa, Pai, a vida de cada um nos ministérios que estão, Deus. Usa, Pai, usa a vida de cada um no seu trabalho, onde estiveram, Deus, que eles sejam luzes, e que Tua glória brilhe, a Tua luz brilha, Senhor, atraindo vida, Senhor, para que ouça a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus. Guarda-nos, ó Pai, de tropeçar, livra-nos de todo o mal, Senhor, e abençoe, Pai, as nossas vidas. Pai, nós oramos, agradecemos, Pai, por tudo que tem feito, e dissemos sempre, Ebenezer, até aqui nos tem ajudado o Senhor, em nome de Jesus, amém, amém.